E para conversar comigo, eu convido o doutor Alessandro Rodrigues. Ele é cirurgião, especialista em aparelho digestivo. Bem-vindo, doutor Alessandro. Estou me organizando aqui para ver a fila. Olá, bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a participação. Então, doutor, quais são os sintomas indicativos do câncer coloretal? Olha, os sintomas indicativos, esse é o mês que a gente simboliza o câncer de colo retal, né? Ainda que seja uma doença de fácil detecção e rápido prognóstico, as pessoas que geralmente têm esse tipo de doença, elas vão apresentar sangue nas fezes, vão apresentar distensão abdominal, pode ter diarreia ou constipação, ao contrário, né? Pode ter afilamento das fezes. Então a gente sempre recomenda, né, que a pessoa tenha qualquer tipo desse sintoma associado a uma perca de peso, ela deve procurar um especialista para ter uma orientação. Agora, por que essa doença acomete mais os homens? Então, isso é o fato da alimentação, né? Hoje, se a gente pensar no sexo masculino, hoje é a terceira doença mais comum do sexo masculino. Ela só fica atrás do câncer de próstata e câncer de pulmão, né? E geralmente ela está associada a hábitos intestinais. Então, pessoas que fazem ingesta de grande quantidade de álcool, né? Então aí a gente já pensa mais no sexo masculino, né? Fazem ingesta de grande quantidade de embutidos, né? Pouca ingesta de fibras, né? Diminuição da prática de atividade física, tudo isso está voltado diretamente, né? Para combinar o aparecimento, né, de uma lesão, um pólipo em colo. Doutor, as pessoas que têm problemas de intestino, como síndrome do intestino irritável, quem tem diverticulite, quem tem qualquer problema no intestino, está mais suscetível a ter o câncer? Não necessariamente, são condições diferentes, né? O síndrome do intestino irritável ele é mais comum em mulheres, né? Está muito voltado para tipos de alimentação. Quando a gente fala da diverticulite, a diverticulite ela é um processo inflamatório do divertículo. Então a pessoa acaba, de alguma forma, ela procura a unidade hospitalar, né? Porque ela vai ter uma doença diverticular. Mas quando a gente pensa necessariamente em câncer de colo retal, a gente está falando de um tipo específico da população, onde ele tem uma lesão primária, às vezes, e daquela lesão, né, pode ter uma incidência de câncer. Lembrando que câncer de colo retal, ele é muito suscetível, ou seja, ele é mais comum em parentes, em pessoas que têm parentes de primeiro grau que já tenha tido, ou seja, pai, mãe ou irmãos, que já tem algum tipo de câncer gástrico. Essas pessoas realmente elas precisam ter 10 anos aí a menos para poder fazer uma detecção mais precoce. Bom, ultimamente a gente viu que a Preta Gil foi diagnosticada com esse tipo de câncer. Recebeu o diagnóstico, só tem uma opção, quimioterapia, doutor? Olha, a Preta Gil é um caso muito recente, muito bem lembrado pela senhora, né? A Preta Gil, ela é uma paciente que, né, foi feito o diagnóstico recentemente. Existe algumas linhas de tratamento, né? Químio, rádio ou cirurgias, né? Então, no caso dela em específico, a gente não sabe a progressão, né, a quantas anda do nível de evolução e a terapia proposta. Muito provavelmente ela segue com uma terapia de quimio e radioterapia. Porém, quando a gente tem alguma lesão com um grau de evolução avançada, a gente opta por cirurgias, né, desde uma colectomia, uma ileostomia, uma transversostomia, que é a retirada daquele segmento acometido com margem, né? Até a pessoa evoluir com uma colostomia, tem uma bolsinha ali e tudo, mas é uma opção terapêutica, tá? E de imediato, né, a gente procura a cura. Lembrando que a cura do câncer de colo retal, desde detectada precocemente, ela
ela tem uma cura em até 90% dos casos. Então, assim, dos tipos de câncer, é um câncer que a gente vê que ele não é tão agressivo. Tá, doutor. Então, aqui, o senhor falou uma coisa aí muito importante com a questão da prevenção. Mas quando é que eu devo ficar preocupada, ficar de olho? Falei, opa, eu vou ter que fazer exame sempre, porque caso eu tá no comecinho e eu tenha a possibilidade de cura. De quanto em quanto tempo que eu faço exame, se eu tenho, por exemplo, casos na minha família? Vamos lá. Se você tem casos na sua família onde esses casos ocorreram em pai, mãe ou irmãos, a data de fazer uma coluna, uma endoscopia, geralmente é a partir dos 45 anos de idade. Então, se você tem algum caso na família, você tem que antecipar 10 anos de idade. Então, você faria com 35 anos. Entendi. Porém, pacientes que evoluem com distensão abdominal, perca de peso, sangue nas fezes, né? Essas pessoas, elas têm que passar no médico e, por obrigação, tem que fazer um exame chamado colonoscopia, né? É o exame que a gente faz. Hoje, existe alguns tipos de exame, né? A colonoscopia é o principal, mas tem a sigmoidoscopia, tem o edema opaco com duplo contraste, tem sangue oculto nas fezes, tem DNA das fezes. Então, existe uma linha de exames, lembrando que, pensando na rede pública, pensando no SUS, hoje a colonoscopia seria o exame mais fácil, né, de ser feito na rede pública. Bom, o senhor falou aí, deu dicas importantes para evitar esse tipo de tumor. Não comer coisas embutidas, artificiais, não fumar, não beber muito, por isso tem a incidência maior nos homens. Mas o que eu posso fazer mais para evitar esse tipo de tumor? A ingesta, né? A ingesta de fibras, a ingesta de água, né? A prática de atividade física recorrente, isso faz com que a gente tenha um tecido no colo mais flexível, onde não vai ter ressecamento, a gente faz com que a gente tenha um colo menos friável, né? Então, com mais velocidades. Então, todas essas, aumento da ingesta de fibra, diminuição da carne vermelha, aumento da ingesta de água, aumento da atividade física, tudo isso contribui diretamente, né, para evitar que a pessoa venha ter no futuro um câncer de colo retal. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Espero que o senhor volte mais vezes, porque essa é uma tecla que a gente tem que bater sempre, né? Pelo menos todo mês tem que ter um convidado aqui para falar sobre isso, porque as pessoas têm aquele preconceito ainda. Eu não vou no médico, vai que, né? Tem que parar com isso, né, doutor? Que Deus o abençoe e muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e um pouco de informação hoje em dia, né, para as pessoas. E pode comer chocolate, pessoal, mas não esqueça da atividade física. Tá, tchau, okay. Tchau. Bênçãos do Pai Eterno para o senhor. É isso aí, gente.